Olá, seja bem-vindo a mais uma edição da Resenha Eleitoral. Hoje nós temos como convidado o Dr. André Bertuol, que é procurador da República e procurador regional eleitoral em Santa Catarina. Nosso tema de hoje é a reforma política. Boa tarde, doutor André. Boa tarde, obrigada Daniel. por nos receber. A discussão da reforma política está em andamento, mas as principais demandas da sociedade civil organizada não foram sequer discutidas. Muitas não foram votadas, outras nem discutidas. Mesmo com o apoio de grande parte da sociedade, né, a CNBB, a CUT, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, coletaram várias assinaturas, mais de 800 mil. Então eu gostaria de saber do senhor. O senhor acha que isso se trata realmente de uma reforma ou de uma maquiagem do que já está aí? O problema da reforma política, historicamente, tem esbarrado nessa situação de que os políticos acabam votando leis de acordo com os seus interesses e perspectivas para as próximas eleições ou para o funcionamento do sistema do modo pelo qual eles mais se beneficiem, né? Então isso tem sido uma constante e nós temos visto mudanças nesse perfil apenas quando a população realmente bate às portas do Congresso, quando a opinião pública se torna, não é possível mais ser ignorada. E foi o que aconteceu, por exemplo, no caso da lei da ficha limpa, que surgiu desse mesmo grupo de entidades, e também com os movimentos de junho de 2013 que descambaram na nova lei anticorrupção, por exemplo. Agora, no caso da proposta de eleições limpas, que foi essa assinatura que você referiu, essa coleta de assinaturas pelo Movimento contra a Corrupção Eleitoral, ele é um projeto muito interessante, mas ele também necessita de alguns estudos e adaptações, né? Porque ele tem, por exemplo, uma previsão na matéria de publicidade institucional de que ela simplesmente acabe no ano eleitoral, que é uma coisa muito interessante. A propaganda institucional é um dos grandes problemas, né, com relação à média de gastos, com relação à falta de limite de gastos. E agora, a pura e simples proibição, por exemplo, ela acarretaria problemas com outras campanhas institucionais que são feitas em prol da saúde, né, por exemplo. Então, que não podem simplesmente ser ignoradas. A propaganda institucional em si seria um tema à parte, que mereceria uma lei própria, inclusive, só sobre isso, digamos, né? Mas há pontos belíssimos no projeto Eleições Limpas, e um deles era a questão do financiamento eleitoral, justamente, né? Vedando o financiamento empresarial. Isso foi uma das questões mais polêmicas da atual discussão, porque justamente o pedido era para que se vedasse esse tipo de contribuição, vamos dizer assim, de financiamento, e na verdade o que foi votado vai na contramão disso, ou seja, até eles colocaram isso agora faz parte da Constituição. Então eu gostaria que o senhor comentasse essa decisão do Congresso. O que aconteceu no Congresso nesse tema foi até uma questão muito curiosa, porque no dia anterior havia sido aprovado financiamento privado para partidos e candidatos, e no dia seguinte uma nova proposta acabou sendo votada no sentido contrário, exatamente. Isso até parece que foi levado para discussão pelo Supremo Tribunal Federal. Realmente não me lembro se isso já foi resolvido ou se vai ainda ser resolvido na questão regimental da Câmara, né? Agora, realmente, a lógica por trás da discussão, vocês devem saber que o Supremo também já teria, até por maioria de votos, uma decisão virtual, porque não foi, o ministro Gilmar levou o processo e ainda não o pautou, não devolveu, no sentido que justamente não seria adequado no nosso sistema a doação financeira por empresas. A lógica por trás disso seria a de que a empresa não vota por convicção política, ela não doa, não faz doações por sua convicção política ou por seu interesse eleitoral partidário. Ela faz do mesmo modo que negocia. Não é uma doação, se diz, é um empréstimo, que será cobrado posteriormente dos candidatos em contratos, em preferências, convites e licitações. É realmente um problema, porque nós podemos observar nas nossas próprias eleições
que as empresas doam para todos os partidos, a mesma empresa, na mesma eleição, doa para os candidatos opositores um do outro. Ou seja, tanto faz para ela, desde que ela possa cobrar depois essa bondade, para ela está tudo muito bem. E essa inundação de dinheiro que ocorre hoje, fazendo com que a eleição brasileira seja uma das mais caras, se não talvez a mais cara do mundo, uma das mais caras que existe, ela começa a estimular práticas, como por exemplo, outra prática muito comum, que é a da compra pura e simples do apoio do líder comunitário. Então, para essa compra, o líder comunitário se coloca à disposição. Mas ele diz, sim, eu tenho tantos votos, e para isso eu vou ser pago. Ou seja, como há dinheiro para isso, mas para haver esse dinheiro é necessário que haja um volume muito grande, que vem geralmente das empresas, começam a se conspurcar as práticas eleitorais por conta do volume de dinheiro envolvido. Né? Então, o problema é que vai para o partido, depois para o candidato, ou diretamente para o candidato, e daí para a comunidade. Ou seja, é como uma rede em que vai se distribuindo esse dinheiro, e essa compra não é só a compra da empresa com relação ao candidato, mas também do candidato com as bases, que também se dá uma distribuição de dinheiro até chegar à base. Também isso. Ou seja, o custo é cada vez mais elevado. E o ideal seria realmente que fossem, se for para manter, por exemplo, a das empresas, que haja um teto de contribuição e esse teto também fosse aplicável às pessoas físicas, ou até menor, dado uma proporção. Né? O voto facultativo também foi um tema. Teve assim, uma grande aprovação popular, mais de 60%, de acordo com algumas sondagens, e também acabou que continua obrigatório. Né? Então, não foi escutado o clamor das ruas. Né? Então, eu queria saber o que a senhora acha sobre o voto facultativo, obrigatório, qual a sua opinião? Eu acho uma pena que não tenha sido modificado esse ponto nesse momento, que era propício, porque essa situação, o argumento foi de que o povo brasileiro não estaria maduro para abrir mão desse direito, entre aspas. Tem muito mais a feição de um dever, né, inclusive sancionado, do que de um direito. Quando, na verdade, ele deveria ser assim, um direito a ser exercido por quem quer exercê-lo, né? Por quem se interessa e principalmente por quem tem condições de exercê-lo. A questão não é a de afastar os cidadãos da participação ativa na vida política através do voto, mas é que a obrigatoriedade do voto, ela gera uma série de dificuldades e até inconvenientes para o próprio eleitor, e alguns deles, inclusive, de natureza criminal, já que na medida em que a legislação considera, por exemplo, que o fornecer transporte para o eleitor em dia de eleição é considerado uma espécie de compra de voto e gera um crime eleitoral, né, por si só. Um crime grave, inclusive uma pena muito grave. Ela até é uma condenação muito difícil, até justamente por isso. É uma questão de proporcionalidade entre o fato e a pena. E, além disso, essa obrigatoriedade ela alimenta currais eleitorais, alimenta novamente a questão da compra do voto, a questão dos benefícios dados aos eleitores, de modo que eu acho que se perdeu uma grande oportunidade. Eu sou totalmente a favor do voto facultativo, com certeza. Foi também constituída uma cláusula de barreira, que define que apenas os partidos que tenham eleito um deputado ou um senador terão direito ao tempo de TV e ao fundo partidário. Então, hoje, nós temos alguns partidos que não teriam esse direito, porque não tem nenhum deputado, nenhum senador eleito, que são o PCO, o PCB, o PPL e o PSTU. Eu gostaria de saber do senhor, essa cláusula de barreira, ela não é, de certa forma, antidemocrática, porque ela não dá visibilidade aos partidos pequenos, ou seja, como esses partidos podem aumentar sua visibilidade, fazer sua divulgação de ideias, se eles não têm nem direito a tempo de TV e nem direito ao fundo? Ela acaba tendo, por esse viés, uma limitação, né, na exposição desses partidos.
E realmente, a nossa democracia, o nosso sistema político eleitoral, ele é um sistema partidário. Você não se elege se não estiver vinculado a um partido. Então, a base do nosso sistema é partidária. E, portanto, os partidos devem sim ser reforçados, devem ser estimulados. O problema, e por isso veio essa reação, é que realmente alguns partidos, ditos os nanicos, né, não estou dizendo que estes especificamente façam isso o tempo todo, mas muitas vezes se colocam mais como partidos de aluguel, apenas para poder depois vender o seu espaço, vender o seu apoio. E justamente o local em que isso é feito é na propaganda política eleitoral. E então a questão aí já não é tanto de se barrar a democracia, já que esses partidos estão livres, né? Apenas o Estado deixa de estimular os pequenos. Há um efeito, sim, há um efeito deletério na possibilidade desses partidos, mas não é algo que se possa dizer inadequado na medida em que o Estado reage a uma prática que tem se mostrado também bastante prejudicial, às vezes até a própria compreensão da campanha. Justamente nessa esteira que o senhor está falando, o que eu considero um pouco contraditório talvez, é porque uma das propostas era que não houvesse coligação para eleições proporcionais, justamente para evitar o que o senhor está falando, e essa proposta não passou. Então, continuam valendo as coligações nas eleições proporcionais, que possibilita que eles tempo e que coliguem partidos que não têm nem identidade, às vezes, ideológica, né? É verdade. E inclusive a questão que uma vez o TSE havia determinado que as coligações nacionais tivessem que ser reproduzidas, né? Só poderiam ser feitas localmente se fossem do mesmo parâmetro que a nacional. O que faria sentido numa questão de posturas ideológicas, partidárias, né? Agora, realmente, o que se vê é que também nesse aspecto o processo eleitoral não está vinculado à ideologia, mas realmente à conveniência e à possibilidade do sucesso local. Muito obrigada, doutor André, pela sua entrevista. Acabamos aqui mais uma edição da Resenha Eleitoral. Obrigada. E até a próxima. Obrigada.